Olá, tudo bem com vocês? O que incomoda tanto o Bolsonaro em relação ao Lula? Lula foi eleito presidente da República 3 vezes dentro de uma era democrática. Poderia ter sido 4 em 2018 e tem grande chance de ter uma 4ª eleição em 2026. Lula, alguém humanista, que trabalha pelo povo, alguém que se importa com os necessitados e os mais pobres. Alguém que foi eleito 3 vezes, não foi à toa, gente. É bom que fique claro aqui. Ninguém é eleito presidente da República por 3 vezes sem que essa pessoa tenha feito alguma coisa de bom para o outro. Então me parece que a perseguição do Bolsonaro contra o Lula tem a ver com que ele nunca será um Lula. Porque, veja, ele foi presidente da República uma vez e não será mais. Acreditem. Ele está inelegível e ele será preso mais cedo ou mais tarde. Portanto, Bolsonaro nunca mais será presidente da República. Bolsonaro governou o Brasil por 4 anos e foi um desastre como presidente, em todos os aspectos, econômico, social. Restou ao Bolsonaro apenas o que ele faz cotidianamente e diariamente. E o que ele faz? Mentiras e fake news. Restou ao Bolsonaro tentar desestabilizar o Lula, o governo. Restou a ele apenas a única arma que ele vem usando há anos: mentiras e fake news. Todas as vezes que você vai olhar alguma reportagem do Bolsonaro falando sobre o Lula, tudo é mentira. Não tem nenhum fundo de verdade. Inclusive, quando trata da alta do dólar. O mercado financeiro que aposta em um fracasso do governo, esse daí faz o jogo da direita e do Bolsonaro. Então parece que não existe hoje para o Bolsonaro nenhuma outra arma. Por quê? Porque projeto para o país ele não tem. Nenhum. Nunca teve, nem quando estava no governo. Não tinha projetos. Se portar com as pessoas, ele nunca se importou. Só é você olhar o que aconteceu no seu governo. O desdém com as pessoas. Muita gente estava numa fila para pegar ossos no governo Bolsonaro. Alimento no governo dele nunca foi tão caro. Ou seja, o que restou? Ele percebeu que o seu fim político é trágico. Nem competir mais, nem poder ir a um debate com o Lula, ele poderá ir. Agora resta a ele a choradeira. Só falta implorar de joelhos para o Lula e para o Alexandre de Moraes para que perdoe a ele e os golpistas do 8 de janeiro. E aqui o perdão que ele pede é para não ir para a cadeia, com medo de ser preso. Por que ele persegue o Lula? Porque é o que restou. E olha que ele não deveria estar agindo mais dentro desse jogo político, porque ele está inelegível. Há uma diferença brutal, gritante, entre Lula e Bolsonaro. Não dá para comparar essas duas figuras. E para piorar, o Bolsonaro, para se manter no poder, queria um golpe de Estado. Lula, para se manter no poder, faz política. Melhora a economia. Não é à toa que ele, no Nordeste do país, ele ganha de lavada. Ele ganha disparado na frente do Bolsonaro. E por que ele ganha? Porque ele transformou
a região do Nordeste. Certa feita eu fui numa viagem para um lugar chamado Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E para quem não conhece a região, no governo Lula ele transformou aquela região. Ele não ganha eleições, principalmente no Nordeste do país, não é porque as pessoas são burras, como quer fazer o Bolsonaro. Quando ele diz que é a pior região do país, é porque as pessoas não pensam, são analfabetas. Tudo isso é mentira. O Lula ganha eleições no Nordeste porque ele fez por esse povo. E até hoje o faz. É bom a gente se lembrar que às vezes a gente tem a memória curta, que o Lula até antes de assumir o governo, ele fez aquela PEC da transição e mantinha o Bolsa Família em R$600. Lembra? O Bolsonaro tinha dado esse aumento lá na boca da urna para ganhar a eleição. E ele deu até o mês de dezembro. Como ele não ganhou, a partir de janeiro as pessoas iriam voltar a ganhar R$400. E o Lula, até antes de assumir, ele já concedeu àquelas pessoas que se mantivesse num valor de R$600, que é o que as pessoas recebem hoje. Ele não está aí pelos seus belos olhos. Ele não foi eleito de novo à toa. Então, ele mudou a vida de muita gente. E quero dizer mais. Se hoje a vida das pessoas ainda não está melhor, deve-se a essa perseguição implacável do Bolsonaro e do bolsonarismo contra o Lula. Então essa perseguição deles é o desespero total de quem percebe que o Lula é o grande favorito a ganhar em 26 de novo e ficar no poder mais 4 anos. E se isso acontecer, para eles seria o pior dos mundos. Então, o que restou ao Bolsonaro? Atacar. Mentir. Tentar mostrar para o povo de que o governo é ruim ou está ruim, que o governo perdeu a mão na economia por causa da alta do dólar. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal. A alta do dólar deve-se a um mercado ideológico. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Então ele tenta fazer parecer de que o governo é horroroso, mas usando algum dado, usando alguma informação verídica. Não, é sempre na base da mentira e da fake news. E que isso não é oposição. Eu acho que toda oposição é saudável. Porque quando você tem a oposição, você não se acomoda. Mas quando você tem uma perseguição como essa, isso atrapalha inclusive a vida das pessoas. Não é só do governo. Então essa perseguição que o Lula sofre por parte do Bolsonaro é simplesmente alguém que olha para o Lula e percebe que ele nunca terá o status do Lula. Foi presidente uma vez, democraticamente sim, uma invencionice da Lava Jato, em que Bolsonaro foi candidato e aí, surfando naquele ódio do antipetismo, ele foi eleito. Ok. Mas repare que o desastre do seu governo foi tão grande que hoje ele figura em quê? Em páginas policiais. Ele figura entre aqueles que estão sendo acusados de ter tentado um golpe de Estado no Brasil e que a qualquer momento será preso. Que fato interessante. Então ele não figura mais nas páginas de política. E quando ele aparece para falar algo de política é um desastre, porque não fala nada coerente. Aliás, não deve se cobrar do Bolsonaro coerência. É uma coisa que ele não tem. Então o Lula, goste ou não dele, ele foi o melhor presidente que esse país já teve.
E mostra, inclusive, para a direita e para a extrema-direita como é que se governa. Todas as vezes que ele está à frente do poder, o país anda. Porque ele faz o básico. Qual que é o básico? Dá poder de compra aos pobres. Isso é o básico para fazer girar a economia. E aí Bolsonaro vê que ele não tem nenhuma capacidade de atingir o Lula com política, com projetos, com governabilidade. E aí parte para uma coisa que é covarde, que é atacar o outro com mentiras, com fake news. E eu ainda acho isso muito interessante, porque eles se declaram, Bolsonaro e a sua turma aí, se declaram cristão de Deus, pátria, família e liberdade, mas defendem o direito de mentir. Defendem o direito de acabar com a reputação do outro usando fake news. E eles defendem isso. Que eu venho dizendo aqui há muito tempo que isso é contra o princípio ético, moral e cristão. E de convivência em sociedade. Então isso atenta contra qualquer princípio. Mas no auge do seu desespero, pois ele está vendo qual que é o seu fim, se aproxima, que é a cadeia, ele vai tentar de todas as formas desestabilizar. E repare que a única pessoa que ele elege para falar é do Lula ou de seus ministros, tentando fazer com que uma parte do país continue alimentando esse ódio. Porque enquanto o Lula consegue eleitores, enquanto ele consegue ganhar eleições governando, o Bolsonaro só consegue manter essa tropa unida usando esse artifício, esse modelo, que é a mentira, o ataque. Não vai colar e não vai rolar. E ele percebe que o fim político dele já se deu. Ele ainda acha que ele tem alguma relevância no cenário político, mas ele não tem nenhuma. Ele está inelegível. E agora responde por esse monte de coisa. O que se pode esperar dele ainda? Somente os seus extremistas, os seus fanáticos, estão aí acreditando de que ele ainda tem alguma relevância política no cenário nacional e ele não é mais ninguém. Como ele pode ter alguma relevância estando ele inelegível? Não tem. Então essa perseguição contra o Lula é que ele jamais será um Lula. Jamais conseguirá chegar aos pés do Lula. E é porque o Lula é perfeito? Não. Mas todas as vezes que o Lula vem para a presidência da República, ele vem para governar. E o Bolsonaro, a única vez que veio, desgovernou. Piorou a vida das pessoas. Piorou indicadores econômicos. Piorou a economia. E ninguém é bobo. Por isso que o Lula foi eleito 3 vezes, pode ser eleito uma 4ª vez. E digo mais, lá na frente, quem o Lula indicar, pode ganhar de novo. E esse é o desespero da extrema-direita. Que eles sabem que o Lula é um candidato fortíssimo. E que até os adversários políticos, com o mínimo de bom senso, conseguem fazer esse reconhecimento. Mas Bolsonaro jamais fará. Porque Bolsonaro, na realidade, queria ser parecido com o Lula. E ele jamais vai conseguir isso. Eu fico por aqui, gente. Desde já eu peço, fortaleça meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.